Fala galera, Kleber Gil de volta aqui na Sala Vista hoje para comentar o Uncharted Fora do Mapa, nova esperança aí das adaptações dos games para o cinema. Será que deu certo dessa vez? Vamos conversar um pouquinho sobre esse filme, sobre o que eu achei dele. Então, para desespero da maioria dos fãs do game aí, esse filme traz o Tom Holland como protagonista e o Mark Wahlberg fazendo dupla com ele. Não é de hoje, né, que por N motivos as adaptações de games não dão certo no cinema. Eu tenho a minha tese, eu tenho dois pontos principais que eu acredito que fazem as adaptações não darem certo no cinema. Um, é que o fã daquele game ele não tá afim de ficar vendo aquela história parado, né? Ele não tá afim de ficar ali olhando o game dele acontecer sem que ele participe. É a mesma coisa que você ficar ali no videogame deixando passar lá o modo história e você passa inteiro aquilo sem jogar. Eu acho que isso causa uma certa frustração, mesmo que o fã às vezes não perceba isso, né? Ele vai com uma expectativa, ele vai com uma esperança de curtir o filme, mas quando ele chega lá ele sente que vai estar faltando alguma coisa, porque é aquilo, ele está olhando a história acontecer e não está participando. Eu acho que essa interação é um dos motivos de causar a frustração dos fãs dos games quando eles vão assistir o filme. A outra questão é que existe uma questão de narrativa ali dos games que não funciona para o mundo do cinema, e aí tem que ser aquela parte da adaptação. Quando a gente fala adaptação, e aí também tem dois lados, tá? Tem muita gente que vai reclamar da adaptação, do que eles mudam do game para o cinema, e às vezes é necessário mudar, às vezes você não consegue transpor um livro inteiro pro filme, só que devido àquela interação que você tem com o game, às vezes você não se importa tanto com a história, né? Quantas vezes você já começou ali um game e pulou o modo de introdução, pulou a introdução daquela missão, ou pulou até mesmo a introdução dos personagens, pulou ali a apresentação deles. Mas isso no cinema não pode acontecer, você não pode pular simplesmente a introdução da história, não pode pular a introdução dos personagens, e aí que a coisa começa a feder nesse Uncharted aqui, porque eles meio que fazem isso, tá? Você tem uma cena inicial ali que é grande, na verdade eles pegam aquela técnica de começar por uma cena mais do final, e aí já te mostrar um pouco da ação, já te mostrar como vai ser, para depois começar a contar a história. Mas só que depois que eles começam a contar a história, parece que eles querem apressar um pouco para você chegar na parte de ação mesmo dos games, né? Porque começa ali, Tom Holland, você é um ladrão, tá, eu tô aqui porque eu preciso de um parceiro ladrão. Não quero ser parceiro seu. Daqui a uns 5 minutos, tá bom, vamos trabalhar junto. E aí começa uma sequência ali meio de treinamento, uma coisa esquisita. Tom Holland aparecendo sem camisa umas 2 vezes ali, não sei pra que até agora. E aí já começa aquela aventurona, né? Eles fazem muita referência a Piratas do Caribe, a Lenda do Tesouro Perdido, enfim, guardadas as devidas proporções, porque eu acho que são filmes melhores do que o Uncharted se mostra aqui. Tem umas cenas bem divertidas, até umas cenas bem pensadas, essa do avião, por exemplo, e tudo. Eu acho que o único problema ali é que fica muito evidente o CGI, tá? E aí você vai falar, pô, mas como é que vai fazer um filme desse sem CGI? Tem algumas coisas ali que dava para eles deixarem um pouco mais naturais, a gente consegue ver em outros filmes que fica um pouco mais natural. No próprio Piratas do Caribe, tudo bem que eles usam bastante efeito prático, mas são coisas que talvez até pudessem ser usadas aqui. E aí tira um pouco o senso de urgência, sabe, dessas cenas, porque você pega ali, por exemplo, essa cena do avião que tá no trailer, etc. É para ser uma cena muito grande, é para ser uma cena que vai deixar você eletrizado ali, mas você fica olhando ali e você fala, cara, não é real isso aí, sabe? Não tem um perigo real ali pro Tom Holland, não parece que eles realmente estão no céu, que eles realmente estão caindo, enfim, você vê que o CGI está muito evidente ali, infelizmente. E aí vem uma sequência de cenas ali. Eu confesso que a que eu gostei mais, na verdade, é uma que tem mais pro final, que é do navio, enfim, tem uma aventura lá que eu vou tentar não contar tudo para também não dar spoiler. Mas quando chegou nessa cena do final, eles já não tinham preparado muito bem isso, né? Porque ao longo pelo menos da metade do filme, né, a segunda parte do filme, digamos ali, é uma cena de correria atrás da outra, sabe? É uma coisa que se repete bastante. E eu vou confessar que em algum momento eu dei uma dispersada do filme, assim, sabe? Aquela hora que você tá ali assistindo o filme, cara, e acontece tanta coisa igual ali que você já começa a pensar na conta, já começa a pensar no almoço, sabe? E, porra, aí eu fiquei ali, aí teve uma hora que chegou nesse momento aí do navio, de repente eu olhei, tinha um helicóptero içando o navio, assim, você fala, o que tá acontecendo aqui, cara? Aí os caras fazendo referência de Piratas do Caribe, enfim. Tem algumas cenas isoladas que são legais, mas tem isso, como se repete muito, fica uma correria o tempo todo, eles dão uma introdução muito rápida, né? E aí eles já querem te jogar na ação, eles já querem te jogar no game mesmo. E aí acaba perdendo um pouco desse impacto, sabe? Daquela história do
do cara investigar, de ter um certo mistério, ali, deles conversarem sobre o que vai acontecer num próximo passo, ali, deles te prepararem um pouco e te jogarem na ação. Na verdade, ação, 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 até você dar uma cansada, até você pensar na conta e você voltar para uma cena legal, que é uma cena mais pro final. E aí, comentando sobre um dos maiores pesadelos aí dos fãs do Uncharted, pelo que eu sei, né, que é a escolha do Tom Holland como protagonista. Assim, o Tom Holland, ali você tá com o Homem-Aranha correndo para lá e para cá vestido de Indiana Jones. É basicamente isso. Tom Holland não faz muita coisa diferente do que ele já tem feito. Eu gosto, até eu acho o Tom Holland carismático, mas eu já falei aqui, eu não gosto muito desses filmes solos do Homem-Aranha, tirando o último filme que eu acho que eles dão uma consertada. Eu acho que ele funciona muito melhor nos Vingadores, mas pelo pouco que eu conheço do Uncharted, pelo que eu pesquisei, ele realmente não tem muito a cara desse personagem, não é muito, não foi uma grande escolha de cast ali. Mark Wahlberg tá fazendo Mark Wahlberg, como de costume também, né? Sem grande diferença, mas os vilões, o primeiro do Antônio Bandeiras, é aquele clichêzão do vilão falando espanhol, enfim, do cara tentando dar uma de sedutor ali, não rola. Aí tem uma outra vilã também que fica totalmente jogada, ela aparece do nada, ela tem motivações que surgem do nada também, você fica com uma história meio pendurada dela com o personagem do Mark Wahlberg ali, você não sente grande ameaça nela o tempo inteiro. Durante o filme eu não sinto ela como uma grande ameaça aos protagonistas ali, me parece mais que as situações, né, situações absurdas ameaçam mais os protagonistas do que a própria vilã. E aí, era óbvio que os caras não iam fazer um filme desse sem pensar nas continuações, né? Ninguém hoje pega uma franquia dessa sem pensar nas continuações, e esse pode ser até um dos grandes problemas desses filmes de games que a gente vê nos últimos anos aí, que tem tentado acertar, mas sempre estão pensando lá em fazer um segundo, um terceiro filme. Aqui eles colocam uma cena logo no início dos créditos, logo depois que você vê o título do filme, já tem uma cena ali que dá um ressignificado para uma história familiar do Drake, que estava aparecendo ali durante a história desse filme, mas que deixaram meio jogado, que não faz tanta diferença pro filme, fica aquela coisa, você fez isso com tal, com fulano, eu não vou contar também, mas... e, enfim, eles parecem querer trabalhar essa história da família do Drake no segundo filme, e aí tem uma segunda cena pós-crédito, que também é qualquer coisa ali, uma brincadeira com a habilidade deles de roubar, e deixa um mistériozinho no final também para um segundo filme. Enfim, é um filme inofensivo, né? É um filme que você consegue assistir ali de boa, não é um filme que vai te puta, saco, eu tô perdendo meu tempo aqui. Tem alguma coisa legal de som, etc. Se fosse uma situação normal de cinema, talvez até fizesse uma grana, não sei se vai fazer agora, porque, né, o pessoal tá escolhendo bastante o filme que vai assistir. Esse sentimento de quem gosta desse game, eu precisava também entender, porque não é muito o meu caso, eu não conheço tanto, joguei uma ou outra vez, assim. Mas gostaria até de saber se você já assistiu o filme a essa altura, deixa aí nos comentários o que você achou. Se você não assistiu, diga aí por que você não quer assistir esse filme também. Não é um filme que me animou, não é um filme que eu fiquei com vontade de ver um segundo filme, que eu fiquei com vontade de rever em casa, enfim. É um filme que é meio genérico, de aventura, né? Igual todos esses filmes que tem saído aí. Tomb Raider, enfim. Que colocam um cara ali pra correr, e coisa que cai, e navio que está sendo pendurado por helicóptero, etc. E eu confesso que esses filmes, apesar de eu gostar bastante de ação e aventura, eu prefiro os filmes que preparam isso um pouco melhor. Enfim, esse foi o meu review sobre o Uncharted Fora do Mapa. Se você já viu o filme, deixa aí nos comentários também pra gente dar uma conversada sobre isso. Se você é novo aqui no canal, veja os vídeos que vão aparecer aqui. Se você é antigo, considere a possibilidade de se tornar membro aqui no clube do canal. E a gente se vê na próxima. Hasta la vista, tchau!